Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao lançamento do podcast Ebaburó, a criação do mundo e da humanidade, que está disponível no Spotify. Esse projeto foi contemplado pela Prefeitura Municipal de Manaus, através da Secretaria Manaus Cult, pelo edital Zezinho Correia 2021. E é com grande emoção que eu venho apresentar esse trabalho para vocês. Eu vou falar um pouco da minha trajetória com o teatro amazonense, vou falar um pouco do processo de pesquisa, de criação dessa performance da Ebaburó, e também vou receber alguns convidados aqui muito especiais, que é a Iraticuna e o Grupo Cuiá, e também a Nery Polari do reggae. Então nós vamos nessa tarde conhecer um pouco mais sobre esse processo do podcast Ebaburó. Eu sou a Cássia Mier, atriz amazonense, moro em Manaus, eu sou natural de Tefé, cheguei de Tefé com 10 anos de idade aqui em Manaus, e o meu sonho era ser artista. Desde criança que eu ouvi muito rádio, televisão, e sempre tive esse sonho de ser artista cênica, de teatro, TV. E quando eu cheguei aqui em Manaus, eu fui correr atrás desse sonho, de realizar esse sonho. Conheci artistas do meio, né, aqui do centro de Manaus, as companhias de teatro, CIA Espaço Conval, CIA Vitória Régia, CIA Artefato, e professores de teatro, né, que eu comecei também no Centro de Arte do Cal, lá da UFAM. Eu comecei a fazer umas aulas com o professor Jorge Bandeira, e lá eu comecei a minha experiência com teatro. Depois eu conheci o Luiz Vitale, meu professor de teatro também, e quando cheguei na CIA Vitória Régia, eu comecei a pesquisar cultura indígena. Iniciamos a nossa trajetória com esse trabalho, que foi o Antes o Mundo Não Existia, que é esse livro aqui que está comigo. O Antes o Mundo Não Existia fala dessa deusa, a Ebaburó, uma deusa da mitologia dos antigos Dessana, Terririporã, do Alto Rio Negro. E essa obra aqui, ela é baseada em relatos orais, né? Então, quer dizer, o pai do Luiz Lana, que é o autor dessa obra, contava as histórias e ele registrava aqui, escrevia as histórias, e um outro indígena também fazia os desenhos, né, das histórias contadas por esses cumus, né, da cultura dessana. Então, quando eu cheguei na CIA Vitória Régia, que estavam estudando essa obra, eu realmente me encantei com ela, por toda a magia, todo aquele encanto, e eu me vi numa vontade tão grande de estudar a minha ancestralidade, né, da onde eu vim também, qual a minha origem. Então, esse trabalho serviu para eu resgatar também a minha identidade como pessoa, como artista, e qual era a minha origem, qual eram os meus costumes. E quando eu cheguei aqui na CIA Vitória Régia, eu também pude conhecer vários jovens indígenas de várias etnias, né? Ticuna, Baniwa, Wanano, era um grupo de jovens que falavam várias línguas, e eu ali naquele meio, né? Então nós tivemos também aula de Nhangatu com o padre Casas Novas lá na CIA Vitória Régia, e nesse momento eu tive um pouco mais de contato com a língua, mas nós sempre fizemos exercícios, né, de respiração, exercícios vocalizes. Então, aquela musicalidade, aquela sonoridade das palavras indígenas, né, com som nasalado, ficou bastante na minha mente, e no meu encantamento enquanto atriz
e eu queria muito experimentar aquela personagem, interpretar, e tive a honra, tive o privilégio de interpretar essa deusa Iebaburó. Durante 2 anos ficamos em cartaz ali no centro, e o nosso grande público eram os turistas, né? As pessoas que chegavam para visitar Manaus, de todos os lugares do Brasil e de outros países também. Eles se interessavam muito pela cultura indígena, eles queriam ver os indígenas falando, as pinturas indígenas, o grafismo indígena, todo esse universo da mitologia que é por encantamento. Então eu lembro que nessa época eu queria ser mais índia, e eu, convivendo com os indígenas, eu sentia realmente eles meus irmãos, né? Então tem uma fala dessa história da Iebaburó, que ela cria os trovões, né? Que ela fala Mucussurã, irmãos do mundo. Então essa saudação ficou na minha alma, na minha mente, em toda a minha caminhada, na minha vida, né? Então, quando eu lembro de humanidade, eu sempre lembro dessa palavra, essa sonoridade, né? Mucussurã, irmãos do mundo. Então, essa frase é uma grande lição para a minha vida, porque eu me sinto mais forte quando eu tenho irmãos, irmãs, amigos, parentes, né? Pessoas que congregam, que fazem parte da mesma cultura, que conhecem a nossa cultura. Então, eu me sinto fortalecida nessa irmandade. Mucussurã, irmãos do mundo, Mucussurã, irmãos do mundo, para todos vocês que estão aqui me assistindo e também conhecendo um pouco dessa história encantadora que é o universo da Iebaburó. Então, tem mais uma obra aqui também, né, que é uma obra aqui do Nonato Tavares, com os jornalistas aqui da nossa terra também, Johnny Clay e o Rosiel Mendonça, também tive o prazer de conhecer. E tem até também uma dedicatória aqui que eu quero compartilhar com vocês, dessa obra do Nonato Tavares, Teatro, Memória e Resistência, né? Que ele colocou aqui, com amor por todas as propostas, expectativas nessa longa caminhada da CIA, abraço a Cássia Nonato. Então, depois de muito tempo, né, saiu essa obra sobre a vida do Nonato, sobre a trajetória da Companhia Vitória Régia, e eu também fiquei encantada porque eu vi que a minha vida estava inserida também aqui nessa obra. Eu vi várias imagens, eu interpretando a Vó do Mundo, aqui os meus colegas atores indígenas, teve o mito da Sama da criação, né? Então tem a minha foto aqui, todo o material de divulgação da foto, inclusive essa foto aqui desse fly que a gente entregava no centro de Manaus para as pessoas irem assistir a peça. Também tinha os cartazes que a gente saía pregando em todos os postos lá do centro para divulgar essa peça. E a gente tinha um público assim certeiro para assistir esse trabalho. E aqui também, nesse livro, mostra todo o processo de criação das cenas, do cenário, do banquinho ritual da Vó do Mundo, né? Então tem todo aqui registrado aqui uma cena de Dabupuri, né? Que é uma festa onde eles dançam, comem, bebem, se divertem e também fazem os ritos, né? Os ritos, as cerimônias, os rituais. Tem uma foto aqui dos artistas aqui do Gilmar Mendes e do Eli Moreira, que foi um colega da família Tariano, né? O Eli Moreira fazendo aqui um ritual com o Gilmar. Então, nesse livro é bastante emocionante ver essa história toda registrada aqui no livro do Nonato Tavares, e também esse livro que sempre está comigo, que é o Antes o Mundo Não Existia, que é essa mitologia dos Dessana Guerreiro e Porão. Então eu voltei a essa história quando eu me vi em plena pandemia, isolada aqui em casa, né, sem poder trabalhar com os grupos de teatro. Paramos o ensaio com a CIA Artefato, né, a gente estava em pleno processo de montagem do Saparubequê. Paramos com a pandemia e todo mundo teve que se isolar nas suas casas, né, por conta da pandemia. E aí bateu aquela solidão, né, aquela dúvida, quando que eu vou voltar a fazer teatro? A gente estava
num momento muito bom, em que a gente estava viajando para aqui de São Paulo, para Portugal, mostrando o nosso trabalho com a cultura indígena e o teatro. Então, foi um momento em que eu tinha que encontrar uma saída, uma alternativa de fazer teatro, mesmo na minha casa, mesmo do meu quarto. Eu tinha que manter viva essa minha história com o teatro, porque isso é a minha força humana, a minha força de artista, e sem essa troca, sem esses processos de criação teatrais, a gente fica meio sem chão, sem rumo, sem norte. Então, nesse momento de caos, de escuridão, de dúvida, que eu retornei a esse primeiro trabalho que eu fiz como atriz, que é sobre a mitologia da Iê-Baburó. Eu retornei a esse processo todo de conhecimento, de pesquisa cênica, por uma necessidade minha também de conexão com o divino, com o sagrado. Então, essa cultura indígena, a mitologia indígena, me coloca em plena conexão com a natureza, com a água, com o sol. Então, a presença de Deus que eu sinto mesmo quando eu estudo a mitologia indígena da Iê-Baburó. Então, foi a minha força isso aí, e eu participei de editais, né? Resgatei essa história, montei um estúdio no meu quarto para a gente poder gravar esse podcast, porque eu não estava em condição também de sair de casa, então eu tive que chamar o técnico de som para ele adaptar a nossa gravação aqui no meu quarto e eu poder criar essa performance, né? Que nós gravamos assim, sem paradas. Foi como se fosse para mim uma apresentação teatral, porque eu tive que reunir toda a minha energia cênica e colocar nessa personagem, não só na personagem Iê-Baburó, mas como nos trovões, que a personagem Iê-Baburó cria os trovões, né? O Imupossuram, Irmãos do Mundo, e também criei também o Imupossuram Panami, que é o bisneto do mundo. Então, eu como contadora de história, eu narrei essa história e também interpretei, né, a avó do mundo, os trovões, o Imupossuram Panami. Então, junto com esse processo de interpretação, também teve o trabalho do técnico de som, de fazer pequenas diferenças, algumas nuances, algumas diferenças nas vozes, nos efeitos da voz da avó do mundo, dos trovões e do bisneto do mundo, no Imupossuram Panami. Então foi um trabalho emocionante que eu fiz, foi como se eu estivesse revivendo, como se eu estivesse apresentando essa cena que eu fiz há 20 anos atrás com a Companhia Vitória Régia. Então nós montamos, eu fiz esse ritual no meu quarto, e vocês vão poder ver, ouvir, né, conhecer através desse podcast Iê-Baburó, a Criação do Mundo e da Humanidade. Também essa história, no início do ano, eu tive o prazer e a honra de participar do Festival Breves Cenas de Teatro, com essa mesma contação de história, com esse mesmo mito, só que em um outro formato de entrevista e dramaturgia, e agora com esse apoio do edital Zezinho Correia, eu pude mostrar para vocês também a dramaturgia da contação de história, sem corte, direto, para vocês conhecerem um pouco dessa história emocionante, que sempre me encanta, sempre vai estar presente na minha história, no meu repertório de atriz, com muito orgulho que eu falo dessa história e eu explico essa identidade cultural indígena, que é bastante forte em mim, né? Então, inclusive, a partir desse trabalho, eu já fiz muitos outros trabalhos sobre cultura indígena, como A Estrada, Flecha Borboleta, Amazonas, que foi As Amazonas, uma exposição fotográfica que fiz também durante a pandemia. Então, eu pude contar nesse momento com esses artistas parceiros que me incentivaram, né, como o Diego Monzaro, do Breves Cenas, o Douglas Rodrigues, o Tássio Melo, que sempre estão me apoiando, me dando uma força
para eu continuar esse meu trabalho de atriz, mesmo que seja assim online, que seja em podcast, mas para a gente manter viva essa nossa missão aqui com o Teatro Amazonense. Que espero que em breve a gente volte às nossas atividades normais e que possamos mostrar mais e mais trabalhos sobre a cultura indígena e cultura regional, né, como o Sapo-Tarubequi, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Quando tudo melhorar, esse trabalho vai estar aí para a gente viver intensamente. Então, é isso. Eu estou aqui também, eu tenho aqui essa obra, né, O Outro Entre Nós, como eu falei para vocês, eu também já fiz a Estrada, Flecha Borboleta. Vocês que me acompanham aí no Facebook já devem ter visto muitas imagens sobre essas personagens que são muito dramáticas, que exigiram muito de mim, muito trabalho corporal, vocal, muita entrega, muita energia visceral, né, de voz, de respiração. Então, sempre a gente naquele limite, né, entre a ficção e a realidade, onde o ator tem que buscar uma técnica para ele saber dosar e chegar nesse limite entre a emoção e a realidade e sempre voltar no racional, porque a gente também precisa da técnica. Mas para mim é sempre um prazer falar da cultura indígena, mostrar essa cultura, interpretar, já está um pouco em mim, já na minha história, na minha voz, isso, e eu tenho muito orgulho disso, de pesquisar sobre as minhas origens, sobre o lugar que eu vivo, Amazonas, Tefé, Rio Negro, Rio Solimões. Eu já andei bastante nesses rios apresentando essas histórias e é com muito prazer que eu chego até aqui e consigo realizar esse sonho de mostrar essa cena, resgatar esse trabalho da avó do mundo, né, da Iebaboró, que é uma avó, é uma mãe, é uma figura feminina, e fortalecer essa conexão com o divino, com a mitologia, com o sagrado, porque é um assunto bem sagrado, né, para os povos indígenas falar da mitologia, das suas histórias. E o teatro, ele está aqui para a gente poder também resgatar, pesquisar, mostrar para vocês essa cultura riquíssima dos povos amazônicos, dos povos indígenas. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui esses convidados muito especiais, né, que é a Iratipuna. A Iratipuna eu já conheço também desde o início do processo do Antes o Mundo Não Existia, lá no Leonardo Tavares, na Companhia Vitória Régia. Quando eu conheci esse grupo de jovens indígenas de várias etnias, a Irá também estava nesse grupo. Então a Irá conhece essa história, ela também participou da Companhia Vitória Régia. Nós nos conhecemos na mesma época, dos anos 2000, e a gente sempre teve esse contato. Eu também já fui lá na aldeia Inhambé, que é a casa da Irá, né? A aldeia. E a Irá vai mostrar um trabalho aqui, né? Que é um mix da cultura dela, que é cultura ticuna, e ela é casada com Saterê Maué, né? Tem uma família que é um mix cultural de ticuna e Saterê. E vocês vão poder ver como esse canto indígena é muito encantador, né? Então, conta a história deles e a gente vai podendo conhecer um pouco dessa música, da sonoridade indígena. É com muito prazer que eu vou chamar eles aqui na nossa live do lançamento da Iebaboró. Eles vão fazer umas músicas aqui pra gente. Vem pra cá, Iratipuna e Grupo Cuiá. Um prazer, tá, querida? Tudo bem? Fique à vontade. Não, Guerra. Nó cái phải trở về cái phải trở về cái nhà mày giáo ở đây để bắt đầu phải ta ghi trên cái khăn chả là chả tay chỉ nhà mày giáo anh em cũng đại chả mà cá sẽ lấy từ mấy cái
ये कहीं सताएं चौन था वो दुबा नहीं तेरे लाई बिबा दुबा पिकार ने बीजे के तो नाम जाओ नहीं Pegar, oi Bulhem, oi Bepica Rató, eu e o homem Humber, Aretuarão, Caetulã, Sateré, Escuna, Caraiuá, Erraque Supó. Meu povo te chama, a história te espera. Seu símbolo sagrado, ateiam as guerras, assim como a canoa do terremoto. Uriató, Iurimá, Guapaguana. Uriató, Iurimá, Guaha. Uriató, Iurimá, Guapaguana. Uriató, Iurimá, Guaha. Antigos donos da terra, antigos donos da terra, eternos como sempre, será eterno Criador, como voa ao tempo nas ondas das eras. Chururucari, a fogueira espera a chama, o sol beijar o teu rosto, o vento em teus cabelos, assim como até o filho que partiu. Chururucari, Uriató, Iurimá, Guapaguana. Uriató, Iurimá, Guaha. Uriató, Iurimá, Guapaguana. Uriató, Iurimá, Guaha. Bom, eu só queria dizer que estamos aqui, eu e Iraticuna, né, professora, né, do grupo Cuiá, né, e a gente vai cantar mais uma música da Iraticuna que fala sobre um lugar sagrado, né, onde o nosso Deus de origem nos pescou e nos deu a vida, né. Antes o mundo não existia, né, como bem a nossa colega falou. Então, através do nosso Joí, nós, povo Ticuna, do povo Manguitá, viemos a existir. Então, essa música fala sobre isso, né? Essa música que iremos cantar. Ébaré, se chama Lugar Sagrado. Ébaré, Ébaré. Oh
sogra, vem para ficar, né? Lembra que ainda vai pedir muito, onde mais você tá em cá? Chama ira, daí tchau tanando, tchau aquilo. Lembra que ele chama você tá em, vem para daí para dizer que vem para muito. Minha mãe nana, mãe de galinha, então minha pai, viu? Guma minha nana, na vai mãe que toma, que não chora que inga, eu canto ba, na cata veji, marina mugi muito, muito. Marina mugi manjogo, minha mãe nana chorago, Marina mugi te conago. que significa peito de gavião na língua ticuna. Waksese, Uitó, Wakiru, que significa estrela na língua sateré. Waksese, Uitó, significa água na língua sateré. Muito obrigada. Só queremos agradecer a Cássia, pelo privilégio que ela está nos dando aqui, de estar convidando o Grupo Cuiá, para estar mostrando também um pouco do trabalho deles também, Sim, vocês sempre são bem-vindos aqui na nossa live, na nossa casa, e dizer que o canto de vocês é puro encantamento e que nos deixa totalmente em conexão com a água, com a natureza. Isso nos transporta para um estilo de vida mais saudável e mais em paz com a natureza. Muito obrigada pela presença, voltem sempre. Também, nossas canções, as nossas músicas, fazemos assim, em meio a essa pandemia, essas coisas tão ruins que estão acontecendo nesse mundo, nós, assim, eu pelo menos, a gente faz a música para acalmar os nossos espíritos, para a gente viver em tranquilidade, em harmonia com a natureza, mas assim, esse motivo que nós continuamos levando para frente, para poder resistir, para nós poder existir, Claro. Aí podem contar com a gente, com as artes, sempre serão bem-vindos e espero que o grupo de vocês musical seja visto por muita gente, por várias pessoas possam ter esse privilégio de ter essa conexão com a cultura indígena, ticuna, saterê. Eu também sou descendente de ticuna, então há pouco tempo
tempo eu fazendo a exposição, as fotografias, né, da exposição As Amazonas, a lenda fotografada do Tássio Melo, eu pude investigar também um pouco sobre a minha ancestralidade, a minha origem, e pelo que eu pude constatar, né, onde eu nasci, que é Tefé, a maioria do povo lá é ticuna, que eu estava em dúvida se a minha descendência era cambeba ou ticuna, mas eu acho que eu sou ticuna também. Olha que legal, daqui a pouco a gente vai estar batizando com o nome Ticuna. Sim, quero sim esse meu nome Ticuna. Então é um prazer, voltem sempre que quiserem, aqui a minha casa está aberta para vocês, porque para mim é sempre um prazer. E essa casa aqui, a gente vai fazer também um encontro de artistas, né, que venham mostrar sua arte e a gente poder produzir vários trabalhos da arte teatral, tá bom? Muito prazer ter vocês aqui, viu? A Irá, né, que já fez também o Antes do Mundo Existia e que nós fizemos também juntos, gravamos o videoclipe da Márcia Novo com essa música que elas cantaram. A primeira música que a gente cantou também. Do Hacking, né? Muito obrigada. Vocês são lindas. Então, muitas emoções, né? Eu vi esse canto que só inspira, gente, muita coisa boa, de paz, de conexão com a natureza. Então, agora dando continuidade à nossa live, né? Depois de tantas emoções, nós vamos fazer agora uma conexão com a reggae music também, porque como a gente está falando dessa temática da mitologia, do sagrado, do divino, a reggae music também tem essa pegada, né, da natureza, dessa conexão. Então nós vamos mostrar esse sagrado, essa busca, essa conexão com o divino através da mãe natureza. Nós vamos mostrar também nessas letras de reggae que nós vamos fazer agora com a participação da Nelly Polari. Vem cá, Nelly. Então, a Nelly é minha amiga e também é artista, né, da música aqui da cena reggae de Manaus. E durante a pandemia também nós perdemos pessoas queridas, né? Até hoje nosso coração ainda está de luto, mas nós precisamos seguir a nossa caminhada com resistência, com força. Mas nós vamos fazer 3 músicas de uma banda chamada Chama Crescente e 2 músicas eu vou homenagear 2 amigos que eu perdi na pandemia, né? Que são da família Polari, né? Que foi o Gerard Fermin e a Deca Polari. Então nós vamos homenagear esses nossos amigos e também lembrar do nosso querido Zezinho Corrêa, que nós perdemos, né, nesses tempos pandêmicos, que nós sentimos muito, um artista muito querido, que deu nome a esse edital que nós fomos contemplados. Então aqui a nossa gratidão pela existência do Zezinho Corrêa, por tudo que ele nos ensinou de humildade, de talento. Eu também pude conviver com ele, fui estagiária lá no Departamento de Cultura, estagiária de teatro, e nesse tempo eu convivi com o Zezinho e sei o ser humano lindo que ele foi e lembranças lindas ele nos deixou. Então, gratidão, Zezinho, onde você estiver, nós te amamos. Então, vamos oferecer essas canções para esses nossos irmãos, Mussurã, irmãos do mundo, que já estão em outro ciclo, em outro plano. O mesmo sei, essa canção é da banda Chama Crescente e é uma homenagem ao nosso brother Gerard Fermin.
Agora nós vamos fazer a música Deus Conosco, também da mesma banda, chama Crescente. E vamos, logo após, vamos fazer Roda Viva.
povo em união, Deus vive em nós, louvado seja Deus conosco, Deus vive em nós, louvado seja Deus. Interior nos eleva ao vosso lar. Ó Pai, ensina os seus filhos a viver e te encontrar em cada ação, em cada nome, em cada ser. Poderia cantar e cantar só para agradecer, pois a semente germinou. Foi para ver o sol raiar o sol. Poderia cantar e em eterno cantarei seu nome. Poderia louvar, te buscarei com minhas ações. Ai, Santíssima Trindade, poder de Selassie, Rastafari, a força do leão, Rastafari. Seu povo em união, Deus vive em nós, louvado seja Deus conosco, Deus vive em nós, louvado seja Deus. Ensina os seus filhos a brilhar, pois a chama interior nos eleva ao vosso lar. Ó Pai, ensina os seus filhos a viver e te encontrar em cada ação, em cada nome, em cada ser. Conexão Reggae Music, banda Chama Crescente, participação Anélio Polari. Esse é o lançamento do podcast Iebaboró, a criação do mundo e da humanidade, no Spotify. Para encerrar, nós vamos fazer ainda mais uma música aqui, Roda Viva, do Chama Crescente. Essa canção é em homenagem à nossa querida Deca Polari, que nós perdemos para a Covid. Então, gratidão por tudo que nós trocamos e compartilhamos e vivemos. Muito obrigada. Vamos fazer agora Roda Viva, Chama Crescente.
Obrigada. Então, essa foi a nossa live de lançamento do podcast Ebaboró, a criação do mundo e da humanidade. Um sonho realizado, deixar esse registro, essa contação de história da avó do mundo, né, mito da cultura texana, dos antigos guerreiros porã no Alto Rio Negro. É com muito prazer, é um sonho para mim estar aqui falando desse trabalho e deixando ele disponível para vocês no Spotify, no Deezer. Vocês vão poder conferir todo esse trabalho que eu contei para vocês nessa live. Muito obrigado pela presença. Estamos aí, sempre vou estar divulgando os meus trabalhos nas redes sociais. E muito obrigado, gratidão por todos que estão aqui presentes, né? Iraticuna, o Grupo Cuiá, né? Polari, Douglas Rodrigues, Tássio, Melo, Giriano, Gabriel. Muito obrigado, gratidão. Sem vocês nada disso era possível. Gratidão, muito obrigado. Muito obrigada a vocês por participarem. Um beijo no coração.